Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão, hein? Domingão que a gente vai projetar o final do Campeonato Carioca. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre negociação que pode melar, hein? Vamos falar sobre esse assunto envolvendo volante. Vamos conversar também a respeito do atacante Bruma, que teve o interesse de outros clubes revelados. E o técnico do Braga deixou o papo reto a respeito dos interessados e também sobre o foco do jogador. Vamos também dissertar bastante sobre a partida de ontem, no empate entre 2-2, Vasco e Volta Redonda em Cariacica, batendo mais um recorde do estádio Kleber Andrade. O Vasco já tinha o recorde e agora pouco mais de 21.600 pessoas batendo o recorde de público do estádio lá em Cariacica. Vamos, claro, falar muito sobre esse assunto, mas antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e ir lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de correr aqui no primeiro comentário fixado e clicar ali no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal e quer te dar até R$500 de bônus para você fazer os seus palpites esportivos, então não perca essa oportunidade. O link, primeiro comentário fixado ali, a Estrela Bet disponibilizando para você vários bônus, inclusive R$500 para você começar. Fechou? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Negociação pode melar por volante. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a situação do atacante Bruma. O técnico do Braga revelou interessados no Brasil e também em Portugal. A gente já veio trazendo essa notícia, ontem, vocês que acompanharam aqui acerca do interesse do Flamengo e também do Porto. E claro, a gente vai falar bastante sobre o atacante que pode fechar com o Vasco a qualquer momento. Vamos falar também sobre a partida de ontem entre Vasco e Volta Redonda. Vamos trazer uma análise um pouco mais detalhada aqui sobre esse jogo, que o Vasco foi mal, diga-se de passagem. E claro, quero saber sempre a sua opinião. Mas vamos falar primeiro sobre o assunto que o torcedor já está interessado em saber. Negociação pode melar. É exatamente isso. O Santos fez uma proposta de cerca de 8 milhões de dólares por Juan Nardoni, volante revelação do Racing. E o que pode melar diante dessa situação? O Santos tem interesse no Juan Sforza, O Vasco já até abriu ali uma conversa com a equipe da Vila Belmiro para uma possível transição, para uma possível negociação do jogador para o Santos. Só que agora, o Santos fazendo a proposta ao Juan Nardoni e caso ele aceite, essa situação envolvendo Santos e Juan Sforza pode melar. Então, situação que pode ser aí ruim para o Vasco diante de um cenário, onde o Juan Sforza já se faz sendo opção ou terceira opção ali para o elenco, e a gente observa que o Vasco tenta negociar o jogador para que não tenha uma despesa com o atleta na folha salarial e também recupere ou não toda a situação envolvendo a contratação do jogador. Os valores são consideráveis, então essa situação entre Juan Sforza e Santos pode melar após aí a proposta enviada ao Racing, cerca de 8 milhões de dólares, muita grana, por Juan Nardoni, um dos destaques do Racing lá na Argentina. Eu espero que o Vasco consiga realocá-lo, só não pode deixar um jogador que foi promissor no futebol argentino, de seleção de base, ficar ali de stand, parado no elenco, jogador que tem tudo para se valorizar, Então, não pode ficar parado de forma alguma. Não estou defendendo o Juan Sforza jogar no Vasco titular, mas que o Vasco consiga realocá-lo para ele ficar em atividade, ganhar minutagem e o Vasco conseguir negociá-lo, ou o jogador se desenvolver e performar aqui no Gigante da Colina. Claro que eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Vai lá nos comentários. Bom, antes de falar sobre o jogo, vamos falar um pouco sobre o atacante Bruma. O jogador vai para o jogo do Braga e o Carlos Berbit trouxe informação sobre as palavras do treinador acerca do jogador. Bom, o treinador do Braga, ele revela que sim, há interessados no jogador em Portugal e no Brasil, interessar dois no Brasil e interessar dois em Portugal. Então temos mais de um interessado no Brasil
e também mais de um interessado em Portugal. Eu pude apurar ontem, trouxe a informação do interesse do Flamengo no Brasil e do Porto lá em Portugal, né? A gente trouxe essa informação para vocês no vídeo ontem, então parece que ela é mais do que confirmada ali pelo técnico do Braga, e a gente observa que o Bruma está focado, através das palavras do treinador, falando que o jogador está focado para o jogo, que está no ápice ali da sua carreira, jogando muita bola, mas vai para o jogo com a cabeça total no Braga. A negociação com o Vasco está de forma avançada, pode acontecer, a gente torce para que aconteça, né? O jogador está muito bem no futebol português e, claro, a situação envolvendo o Bruma vir para o Brasil pode acontecer a qualquer momento. A gente vai, claro, estar de olho, né, em toda essa questão para trazer para vocês informações cada vez mais precisas. Muita gente falando que já fechou. Olha, eu entrei em contato com algumas pessoas e não fechou, não está assinado, não tem nada certo ainda. Existe um acordo verbal, mas precisa ser formalizada várias questões, principalmente a respeito de premiações, metas batidas e outras questões. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar muito sobre isso, com certeza, durante o início dessa semana. Parou? Antes da gente continuar, você quer uma camisa do Vasco igual a essa aqui? Besutesportes.com.br. Não perca a oportunidade de comprar uma camisa do Vasco, seja essa, seja as antigas, tem todas elas lá, e use o código VASCO5, beleza? Vou deixar o link nos comentários, no primeiro comentário fixado. Beleza? Corre lá, hein? besutesportes.com.br. Olha, o Vasco enfrentou ontem o Volta Redonda, né? Empatou por 2-2. Uma apresentação da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille muito aquém daquilo que a gente esperava, né? O Volta Redonda, ele tem uma qualidade técnica um pouquinho superior aí aos demais que o Vasco enfrentou anteriormente, né? Maricá, Portuguesa, Bangu, Nova Iguaçu, Boa Vista, enfim. O Volta Redonda tem uma qualidade técnica um pouco mais acima, tem uma equipe um pouco mais organizada, porque vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e criou dificuldades para o Vasco na partida a partir do momento que adiantou a marcação, né? O Vasco, que só tem uma forma de jogar, a gente já observou aqui, que é a saída de bola nos pés, principalmente de Jair, Paulinho e Tietê, não conseguiu fazer desse tipo de jogada o plano piloto na partida. Então, a gente observando o Volta Redonda adiantando essa marcação, o Vasco ficou preso, perdido e mais uma vez abusando em bolas diretas para o Verratti tentar ganhar essa primeira bola, e quando o Verratti ganhava, o Volta Redonda ganhava a segunda bola, porque não existe esse trabalho de aproximação com o Verratti, né? Os jogadores mais próximos são Alex Teixeira e o Felipe Coutinho, que não fazem esse duelo físico contra os adversários, então o Vasco perdia todas as vezes a segunda bola, e quando não perdia, a primeira, quando o Léo Jardim esticava no Verratti. Então o Vasco ficou inoperante, o Volta Redonda controlou a maior parte do primeiro tempo, e claro, né, a gente observa ali com toda certeza, né, que o Vasco teve muitas dificuldades e não foi por conta de erros individuais que o Vasco jogou mal e empatou com o Volta Redonda. Não, os erros individuais aconteceram, as duas falhas ali, o gol contra do João Vitor e a falha do Lucas Oliveira, porque é um zagueiro de perna direita do lado esquerdo, então acaba que ele não consegue cortar aquela bola por conta mesmo, né, de estar com o pé trocado naquela posição, mas a gente não pode isentar o jogo ruim da equipe do Vasco de forma coletiva, né? O destaque positivo, mais uma vez, o Pablo Verratti resolvendo, né, um problema que teria sido maior, mas a gente observa peças como Felipe Coutinho muito abaixo fisicamente, a gente observa o Dimitri Payet também com algumas dificuldades, mas teve pouca minutagem, a gente observou também a dificuldade em posse de bola, né? O Vasco teve ali uma dificuldade em posse de bola, e mesmo que vencesse naquela última bola do João Vitor de cabeça, não dá para isentar a participação abaixo da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille, no momento que o Vasco começa agora contra o Volta Redonda, né? Começou ontem, os desafios um pouco mais qualificados. E agora a gente pega o Fluminense no primeiro clássico, né, no Campeonato Carioca, em Brasília, para a gente ver aí, claro, acima do Volta Redonda, uma qualidade acima do Volta Redonda, abaixo de Flamengo e Botafogo. Vamos ver como que o Vasco vai se comportar no clássico contra o Fluminense no Mané Garrincha. Jogo importante, jogo que o Vasco mira ainda a liderança, né? Claro, com tropeço do Volta Redonda, e a gente observa, né, que a equipe precisa evoluir um pouco mais e precisa de reforços, né? Quando a gente está jogando contra a Portuguesa, Maricá, equipes menores, de menos investimento, estava tudo muito bom, né? Agora, quando pega uma equipe um pouco mais qualificada, a gente vê as dificuldades, principalmente se marcarem ali com linhas altas
sob pressão. Bom, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.